que é a doutrina, o que é isso, o que é aquilo. Então as pessoas são conduzidas por esses pensamentos e, no meio disso tudo, né, disseminado diversas interpretações sobre várias coisas, principalmente sobre a Bíblia, né? E essa realidade torna para nós essencial, que somos cristãos, defender firmemente os alicerces da sã doutrina. Nós precisamos defender isso, né? Nós precisamos ser capazes de discernir entre o que é verdade e o que é engano. Nós precisamos ter esse discernimento. E o apóstolo Paulo, ele nos exorta lá em Tito 2:1, da seguinte maneira: mas você ensine o que está de acordo com a sã doutrina. Então não é ensino segundo aquilo que eu acho, aquilo que eu penso, mas é segundo a sã doutrina, a doutrina sadia. Qual doutrina é essa? Aquela que Cristo ouviu do Pai, que transmitiu aos seus apóstolos, que transmitiu à sua igreja. Essa é a sã doutrina, que já foi falada aqui anteriormente. Então nós temos essa responsabilidade de preservar e proclamar os ensinamentos dos apóstolos. Okay? E a sã doutrina, ela não é apenas um conjunto de crenças, né? Umas ideias que eles tiveram aí e tal, então vamos seguir. Não, muito pelo contrário, ela molda a vida e o caráter do cristão. A sã doutrina molda a vida e o caráter. É por isso que nós somos transformados, pela sã doutrina, pela palavra de Deus. Agora, quando a sã doutrina ela é comprometida, automaticamente a prática cristã também fica afetada. Aí a pessoa vive a vida de qualquer jeito, né? E ela acha que está agradando a Deus. Então, conhecer e defender a verdadeira fé é vital para a saúde da igreja e para a saúde dos irmãos. Amém? Então, nós precisamos também, algumas verdades que nós precisamos entender a respeito dessas questões aí, desses falsos ensinamentos, dessas falsas doutrinas. A primeira, que o engano espiritual é algo que Jesus e também os apóstolos já haviam alertado que aconteceria. Nós temos relatado isso em Mateus 24, do 4 ao 5, e em 1 Timóteo 4:1, onde Jesus e também os apóstolos falam sobre isso, né, que o engano ele não é uma novidade, não é algo novo, não é coisa atual, como Urias já trouxe aqui, desde lá do Velho Testamento, do tempo dos apóstolos, séculos após séculos, eles sempre inventam uma ideia torta a respeito do Evangelho. Sempre quando você acha que Satanás não pode tirar nada novo, ele vem e traz uma nova ideia, né? Então isso não é novidade, mas é uma realidade que Cristo disse, os apóstolos também. Segundo, falsos mestres, eles atuam tanto fora quanto dentro da igreja. E isso é muito sério, né? Nós temos isso divulgado para nós lá em Atos 20, do 29 ao 30, e também 2 Pedro 2:1. Eu vou citar muitos textos aqui, igual o Urias também citou, mas não vai dar tempo de ler tudo, ok, irmão? Mas pode ir anotando, depois esse documento vai ser enviado para vocês também, precisa estudar em casa, ok? Então, ou seja, o perigo ele não vem apenas de fora, mas também de dentro da igreja. Muitos falsos mestres, muitos lobos estão inseridos no meio das ovelhas, né? E não é à toa que nosso irmão da mídia colocou um lobo ali no meio das ovelhas, né? Então, assim, vem de dentro da igreja, trazendo o quê? Heresias que muitas das vezes são sutis, às vezes não é coisa que vai deturpar claramente, mas às vezes é heresia sutil, né? Mas que são destruidoras para a fé. Okay? E o terceiro verdade aí é que o antídoto contra o engano é o conhecimento. Esse é o antídoto. É o conhecimento da palavra de Deus, é a vigilância, é o discernimento espiritual baseado nas Escrituras. Esse é o antídoto, a única forma de combatermos as heresias, as seitas do passado e também da atualidade, porque, na verdade, as da atualidade nada mais é do que as do passado com a nova roupagem, com a roupinha nova, é a mesma coisa, ok? A essência é a mesma. Então, a maneira que nós temos para poder combater isso é o conhecimento da palavra de Deus. Sem conhecer a Bíblia, nós não vamos conseguir bater de frente com essas ideias malucas que vêm surgindo aí. E aí nós temos texto como o de Mateus 22, 29, 1 Pedro 5, 8, Atos 17, 11, que vai falar sobre isso então. Para nós não sermos enganados, nós precisamos ler a nossa Bíblia. Amém? Glória a Deus. Vou fazer aqui uma breve definição de seita e heresia. O Urias já trouxe aqui bastante informação, mas é só para a gente recapitular. Seita é o quê? Seita é um grupo que se desvia das doutrinas fundamentais do cristianismo histórico, enquanto se mantém com alguma aparência de fé cristã. De forma resumida, seita é isso aqui. É um grupo que desvia daquilo que é fundamental, da sã doutrina, e tem aparência de cristã.
que a gente acha que é cristã, que acha que é evangélica. E heresia é o ensino que contradiz diretamente as verdades essenciais também da fé cristã revelada nas Escrituras, né? Como o Urias citou aqui, por exemplo, sobre negar a divindade de Cristo, negar a trindade, coisas do tipo. Então, isso é heresia, essa é a diferença. Seita é um grupo específico, heresia é uma ideia a respeito de um determinado assunto contrário à fé cristã e à sã doutrina. Ok? Se eu for rápido demais, irmão, vocês me perdoem, mas é porque eu realmente vou também, assim como o Urias, vou correr contra o tempo aqui. Vou ver se é isso aqui mesmo. Isso, fundamentos para identificar heresias, ok? Então, para nós discernirmos o que é heresia, é essencial nós termos alguns pilares, ok? Que são pilares que a própria Bíblia nos diz. E aí eu coloquei alguns deles aqui. Suficiência das Escrituras, né? Isso aqui é básico, né? A Bíblia, ela afirma sua própria inspiração divina e utilidade, né? Nós temos isso em 2 Timóteo 3, 16 ao 17, onde diz: toda a Escritura, ela é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, a suficiência das Escrituras nos ajuda a enxergar uma heresia. Escritura. Então, esses versículos eles vão destacar para nós que as Escrituras são provenientes da parte de Deus e elas são suficientes para orientar o cristão. A Bíblia é suficiente. Qualquer tipo a Bíblia, mas tem esse livro que fulano de tal escreveu também, que vai ajudar a ter uma ideia melhor sobre esse assunto, não. Né? É a Bíblia mais esse livro que vai conduzir o cristão a chegar no céu. Nós rejeitamos isso. É somente a Escritura. Só a Escritura. Okay? O segundo pilar é o que? A centralidade de Cristo. Okay? Paulo, lá em Colossenses 2, 8 ao 9, ele diz o seguinte: olha, tenham cuidado para que ninguém os escravize por meio de filosofias inúteis e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo, pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, ou seja, qualquer tipo de ensino que Cristo não é o centro dele, ele deve ser rejeitado. Para nós enxergarmos se o ensino é de Deus ou não é, Cristo está ali, é centralizado na pessoa de Cristo, vai convergir na cruz de Cristo aquilo que está sendo ensinado? Se não converge na cruz de Cristo, nós temos que rejeitar. Então, isso aqui também é um dos pilares, vamos dizer assim, que é os filtros que nós temos que utilizar para identificar uma heresia, né? Escritura, centralidade de Cristo, e o terceiro, e não menos importante, é o quê? É o evangelho da graça, versus o evangelho das obras. Certo? Gálatas 1, do 6 ao 9, diz o seguinte, olha o que Paulo diz aos Gálatas: olha, eu estou surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa daquele que os chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual, na verdade, não é outro. Porém, há alguns que estão perturbando vocês e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, pregue a vocês um evangelho diferente daquilo que nós temos pregado, que esse seja anátema, ou seja maldito ou amaldiçoado. Então, mais uma vez aqui, Paulo fazendo oração imprecatória, né? Não, que seja maldito, seja amaldiçoado por Deus quem pregar um outro evangelho. Então, ou seja, ideias, doutrinas que dizem que o seguinte, é Cristo mais as suas obras, mais o que você tem que fazer para ser salvo, deve ser lançado fora. Porque a salvação é pela graça. Tudo que recebemos é pela graça. É da graça. Por mais que nós trabalhemos, nos esforcemos, no final das contas continuará sendo pela graça. Porque quem te deu saúde para trabalhar? Foi Deus. Ou foi você mesmo que se deu saúde? Você se auto-acordou pela manhã. Quem me acordou foi meu despertador. Não, quem me acorda é Deus, irmão. O despertador só vai tocar. Porque no dia que se alguém morrer dormindo, não vai levantar com o despertador. Né? É simples assim. Então, nós temos esses 3 filtros aí, que são pontos fundamentais para identificar a heresia. Ok? Escritura, centralidade de Cristo e evangelho da graça. Ok? Amém. Glória a Deus. Tem que botar para lá? Não. Glória a Deus. Espera aí. Vamos lá. Aí eu listei aqui os principais movimentos da atualidade, ok? Eu coloquei movimentos aqui porque a maioria ali são
teologias e ideias e tudo mais, ok? Então eu coloquei aí, ó, teologia neopentecostal. Alguém conhece? Levante a mão, quem conhece teologia neopentecostal? Até difícil de falar, quase falei em línguas aqui agora. Não, você vê como é que o negócio é forte, irmão, quase falei em línguas. Coloquei também aí teologia do coaching, ok? Teologia liberal, alguém já ouviu falar? Teologia liberal? Amém? Universalismo, alguém já ouviu falar do universalismo? Amém? Hipergraça, alguém já ouviu falar da hipergraça também? E profetas da internet. Esses aí vocês conhecem, né? Esses aí vocês seguem, eu tô ligado. Os profetas da internet não pode faltar, né, gente? Vamos lá, então primeiro nós vamos falar sobre a teologia neopentecostal, meus irmãos. Vamos lá, tenham paciência, tá, irmãos? Porque o conteúdo dele é muita coisa, realmente. Eu disse até para os meninos, gente, eu não sei se eu vou dar tempo de falar tudo, porque só o estudo foi 60 páginas aqui. Minha esposa falou que eu estava escrevendo um livro, né? Ela falou, você está escrevendo um livro? Mas é porque tem muita coisa. Quando vocês vão aprofundar e estudar, tem coisa demais nesse negócio. Eu não vou saber abrir isso aqui, não. Só vou enfiar o dedão aqui, bicho. O Urias abriu aqui com a delicadeza aqui. Espera aí. Tenha paciência, por favor. Senão eu vou fazer bobagem aqui. Eu vou jogar água aqui no cu. Aí o pastor não me chama mais. Vamos lá. Teologia neopentecostal. O neopentecostalismo, é quase um trava-línguas, né? Ele é um movimento religioso que se desenvolveu no Brasil a partir das décadas de 1970 e 1980, como uma ramificação do pentecostalismo clássico, ok? Embora compartilhe de algumas raízes do pentecostalismo tradicional, como por exemplo a ênfase nos dons espirituais, né? O neopentecostalismo ele introduziu novas práticas e doutrinas frequentemente marcadas por uma teologia voltada para um sucesso material, batalha espiritual e confissão positiva. Essa é o surgimento do neopentecostalismo e a sua diferença do pentecostalismo clássico. Muito obrigado, irmão. Deus abençoe, tá? A origem histórica do neopentecostalismo. Ele tem suas raízes nos Estados Unidos, né, sendo fortemente influenciado por líderes como Ezekiel William Cainel, que é um pastor norte-americano, fundador da Igreja Batista Nova Aliança. Aqui eu vou citar muitos nomes, tá, irmão, de fundadores e tal, para os irmãos compreenderem a raiz do negócio, ok? E também o Kenneth Hagin. Quem conhece o Kenneth Hagin aí? Tem livros do Kenneth Hagin lá na sua prateleira. É um teólogo e fundador da Faculdade de Treinamento Bíblico Rema. Quem já estudou no Rema aí? Levante a mão. Revela aí, Deus. Estudaram no Rema aí, gente. Quase que eu estudei no Rema, você acredita? Ué. Duas. Tá vendo? Aí, tá vendo, gente? Tem que confessar os pecados, viu, irmãos? Uns aos outros, tá? Então, ambos esses, né, o William Cainel e o Kenneth Hagin, eles foram precursores da teologia da confissão positiva, ok? Também conhecida como palavra da fé, ok? E eles também desenvolveram a teologia da prosperidade, também bastante conhecida hoje, né? A confissão positiva, na verdade, é a base da teologia da prosperidade. Iniciou-se com a confissão positiva e depois veio para a teologia da prosperidade, né? E o movimento neopentecostal, ele veio depois de um desdobramento do pentecostalismo, como eu disse. Aí nós tivemos 3 grandes ondas no Brasil do pentecostalismo. A primeira onda foi em 1910 a 1940, que foi o pentecostalismo clássico, né? Com ênfase no batismo com o Espírito Santo e na glossolalia, que é o falar em línguas, né? No Brasil, é representado por igrejas como a Assembleia de Deus, né? Uma igreja pentecostal, muito antiga, e também nós temos a Congregação Cristã no Brasil, que também é uma igreja pentecostal também muito antiga, ok? E, inclusive, eu não sabia, estudando, né, a Congregação Cristã do Brasil ela é mais antiga do que a Assembleia de Deus. Eu não sabia disso. 1 ano antes ela foi fundada. Então, a primeira onda do pentecostalismo foi a partir de 1910, com a Assembleia de Deus e a Congregação Cristã no Brasil. A segunda onda foi em 1950 a 1960, onde o pentecostalismo de cura divina, que intensificou por milagres, curas. E no Brasil, né, movimentos como a Igreja do Quadrangular e a Igreja do Brasil para Cristo é que iniciou-se essa segunda onda, né, que aí foi uma ênfase agora não mais apenas no batismo com o Espírito Santo, o falar em línguas, mas agora também curas e milagres foram inseridas nessa segunda onda do pentecostalismo. E agora na terceira onda, que foi a partir de 1970 até os dias atuais,
que é representada a terceira onda, que já vem agora o neopentecostalismo, que seja o novo pentecostalismo, ok? Que, propriamente dito, ele vem com ênfases agora teológicas, práticas, né? E com o uso intensivo dos meios de comunicação em massa, né? O neopentecostalismo, ele tem uma amplitude muito grande hoje, né? Tem igrejas neopentecostais que têm redes de televisão, programas em rádios. Então, assim, hoje é muito mais divulgado o neopentecostalismo do que o pentecostalismo clássico, por exemplo, né? A gente conhece mais o neo com roupagem de Pentecostes, né? Então, no Brasil, o neopentecostalismo... Vou ter que falar isso em toda hora, não é possível, cara. Eu vou falar o Neo do Matrix. O Neo do Pentecoste. Então, no Brasil, porque é muito difícil ficar falando isso em toda hora, ele consolidou-se a partir da fundação da Igreja Universal do Reino de Deus, em 1977, por Edir Macedo, né? E a partir daí... A partir da Igreja Universal, né, surgiram outras denominações que saíram de dentro da Universal. Por exemplo, a Igreja Internacional da Graça de Deus, em 1980, a Igreja Renascer em Cristo, em 86, e a Igreja Mundial do Poder de Deus, em 98. Então, a Igreja Universal do Reino de Deus é mãe dessas outras igrejas aqui que foram surgindo a partir dela, ok? Então, e diferente, então, do pentecostalismo clássico, né, que tinha ênfase no batismo do Espírito Santo e nos dons espirituais, agora o neopentecostalismo ele vai se concentrar em experiências sobrenaturais. Primeira onda, batismo do Espírito Santo, falar em línguas. Segunda onda, cura e milagre. Terceira onda, agora é experiência sobrenatural, prosperidade financeira e batalha espiritual. O negócio só vai evoluindo. Daqui a pouco chega, né, brigar com os anjos e arcanjos. O negócio é estreito. Então, veio trazendo, né, uma espiritualidade mais pragmática, centrada no bem-estar do indivíduo. Se você está bem, então Deus é com você. Se você não está bem, é porque o diabo que está te trazendo incomodando sua vida. E não é bem assim, ok? Quais são as principais doutrinas e práticas desse neopentecostalismo? A primeira é a teologia da prosperidade, né? Nós conhecemos muito bem. E o que essa teologia ela ensina? Ela ensina que a vontade de Deus é que todos os cristãos desfrutem de prosperidade material, saúde física e sucesso em todas as áreas da sua vida. É isso que a teologia da prosperidade ela apresenta, que Deus quer que todo mundo, tipo assim, viva no Éden. Quero que vocês desfrutem do melhor dessa terra o tempo todo, a todo instante, e que vocês não tenham tribulações, é isso que eu quero, de acordo com a teologia da prosperidade. E se alguma coisa de ruim está acontecendo na sua vida, é porque você está em pecado, ou não está orando direito, ou você não está buscando a Deus. Essa é a visão, né? Então, esse ensinamento, ele associa a fé a bênçãos materiais. Se você tem bens materiais, tem dinheiro, é porque você tem muita fé. Mas se você não tem fé nenhuma. É o que a teologia da prosperidade diz. Ela promove uma ideia de que as contribuições financeiras à igreja, ou até mesmo aos seus líderes, vai resultar automaticamente em prosperidade pessoal e bênçãos da parte de Deus. Ou seja, se você dá para a igreja, se você dá para o seu líder, aí Deus vai te abençoar. Essa é a ideia da teologia da prosperidade. E quais são os princípios que operam dentro da teologia da prosperidade? Primeiro, é a lei da confissão positiva. O que seria isso? A lei da confissão positiva ensina que as palavras ela têm o poder espiritual de criar alguma coisa, né? Ou seja, o crente deve decretar, eu decreto, eu determino. Alguém já ouviu isso? Não, eu determino que isso aconteça. Eu já falei com Deus que eu não aceito isso. Alguém já ouviu falar isso? Então é determinar, é declarar, decretar, achando que a palavra tem algum poder para mover alguma coisa. Quando, na verdade, é Deus que tem o poder para mover qualquer coisa, né? Então, eles dizem, né, que a pessoa tem que decretar, tem que falar, como uma forma de manifestar, a manifestação do seu desejo em realidade. Ou seja, só vai tornar realidade a partir do momento que você expressa, que você coloca para fora e determina que aquilo aconteça. Essa é a confissão positiva. Um outro princípio também é a da semeadura, né? Ou seja, quanto mais você dá, mais você recebe. Se você deposita R$100, você recebe mais do que 100. E vai multiplicando, né? E aí eles fazem aquelas ideias malucas, né? Não,
se você der R$1.000, Deus vai multiplicar 100 vezes mais. E aí usa-se a lei da semeadura para poder falar que a pessoa está plantando sementes no mundo espiritual para colher, né? E o terceiro também é o direito dos crentes às bênçãos. Ou seja, eles dizem que todo crente ele tem o direito legal e espiritual às bênçãos de Deus. Se você converteu, se você aceitou Jesus, é um direito seu às bênçãos espirituais. Você tem que exigir isso da parte de Deus. Porque Deus prometeu, está na palavra, então você tem que pegar para você. Então você tem que ter saúde, tem que ter riqueza, tem que ter sucesso, porque você é filho de Deus, só por causa disso. Você é mais bonito que os outros, então você merece. Você é o bom. Essa é a ideia também, né, um dos princípios da teologia da prosperidade. Ok? Confissão positiva eu vou pular, porque eu já falei aqui. Batalha espiritual. Aqui eu estou falando ainda sobre, né, os princípios, ok? A batalha espiritual. O que seria isso? O neopentecostalismo ele afirma que muitos males humanos, como doença, pobreza, vícios e alguns distúrbios emocionais, eles são causados por ações diretas de demônios, que precisam ser enfrentados por meio de rituais específicos de libertação, né? Acredita-se que a vida do crente ela pode ser limitada por maldições hereditárias, territórios dominados por espíritos malignos ou influências espirituais ocultas, né? Tem que ungir a casa, tem que ungir o carro, tem que ungir não sei o quê, unge a carteira, unge a foto, unge a roupa, unge e tal. Isso é a ideia de batalha espiritual, né? Que existe uma guerra constante no mundo espiritual a todo tempo, a todo instante, e que o crente o tempo todo tem que estar armado com um olhinho para jogar na cara do Satanás. Ele vem tacar o olho nele. Né? A batalha espiritual fala isso, né? E algumas práticas comuns, né, dentro dessa questão da batalha espiritual, nós temos, por exemplo, sessões públicas de exorcismo, de libertação, né? Tem culto de cura e libertação. Igrejas neopentecostais têm isso. Quarta-feira, culto de cura e libertação. Né? Já ouvimos isso. E ali, né, faz ali expulsões de demônios, exorcismos e coisas do tipo assim. Quebra de maldição hereditária. Isso aí ensina que os pecados antepassados, eles vieram, né, de gerações, que geraram maldições que precisam ser quebradas. E aí precisa de participar de algum tipo de ritual. Nunca que somente Cristo é suficiente para fazer nada. Sempre tem que ser acrescentado alguma coisa. Né? Igual no caso aqui, precisa de quebrar a maldição hereditária. Aí tem que fazer algum tipo de ritual. Né? Terceira coisa também é o mapeamento espiritual territorial. O que significa isso? É identificar demônios territoriais. Não, tem um demônio que atua na cidade de Lagoa Santa, que ele só sai com isso, aquilo, nós vamos fazer uma campanha para que o demônio que está fazendo isso e tal. Então, eles fazem esse tipo de mapeamento, para identificar qual que é a causa do problema. E aí sempre coloca a culpa no diabo. Porque no dia do juízo vai falar, isso não foi culpa minha, não. Foi você mesmo que plantou, você colheu. Simples assim. E eles também, o neopentecostalismo, ele tem a doutrina da autoridade espiritual. Ou seja, diz que os seus líderes, né, apóstolos, bispos, pastores, eles são vistos não apenas como guias espirituais, mas como intermediários diretos das bênçãos de Deus. Ou seja, são homens de um patamar espiritual elevado, quase intocáveis, ao qual Deus ouve mais a oração deles do que a do próprio cristão ali. Então, eles têm essa doutrina da autoridade. Não fazem nada sem a autorização dos seus líderes. Eu vou viajar, vou para a praia com a família, mas eu tenho que pedir meu líder primeiro para ir lá. Eu vou visitar outra igreja, eu tenho que pedir meu líder para fazer isso. Então, essa autoridade espiritual também está inserida dentro do neopentecostalismo, ok? Temos outras manifestações também no meio deles, que é o quê? É a unção apostólica. Né? Eles creem que continua, né, o apostolado, que pessoas podem ser hoje consagradas a apóstolos e tudo mais. Transferência de unção, né, que, ou seja, com imposição de mãos, um pode transferir a unção para o outro, como se fosse ali Elias e Eliseu, né? A unção dobrada e tudo mais. E também tem a famosa cobertura espiritual, essa aí também é bastante conhecida, né? Que o crente ele precisa estar debaixo da cobertura de um líder que é ungido de Deus e que ele está protegido debaixo das asas do onipotente do líder dele. Tem essa ideia também. Nós temos também, no neopentecostalismo,
Se eu falar muito dele, daqui a pouco os irmãos vão para lá, né? Daqui a pouco eu vou ter que mudar. Uso de objetos ungidos. É porque se eu não deixar eu não posso deixar de falar, irmãos, que são coisas propriamente disso mesmo, sabe? Uso de objetos ungidos, né? O que eles costumam fazer também? São apresentados como instrumentos de fé ou canais de bênção, né? Por exemplo, rosa ungida, sabonete ungido, sal ungido, água do Rio Jordão, vassoura ungida. Teve vassoura ungida aí? Não. Estou sentindo aí que teve um código aí lançado. O copo de água na frente da televisão no momento da oração, né? Pega o seu copo de água, coloque aí na frente do seu televisor que nós vamos orar por ele. Hoje não tem como mais, né? Que a televisão é fininha, né? Senão derrama, né? Então tem que pôr na frente. Aí sei lá quem, o bispo, o apóstolo, tá com a mão estendida e coloca o copo debaixo da mão dele ainda, assim, ó. Para a bênção ser mais específica, né? Costuma fazer isso também. E nós temos óleo da unção, lenço, chave da vitória e várias outras coisas. Vamos dizer assim que o céu é o limite para a imaginação no neopentecostalismo para objeto ungido. Então eles acreditam que existe um poder espiritual que é transferido para aquele objeto. Eu orei pela água, e aí a água agora se transformou em alguma coisa milagrosa que eu vou tomar e eu vou ser curado, né? Uma outra coisa também que acontece bastante é a judaização do culto cristão, né? Ou seja, eles pegam objetos lá do Antigo Testamento e vai inserindo no culto. Arca da Aliança, candelabros, aquele manto judaico, né, que chama talit, o shofar, tocar o shofar, né? Estrela de Davi e vários outros itens, né? Outro dia eu vi um vídeo era até uma mulher, ela estava vestida como se fosse um sacerdote com um cajado que era maior do que ela umas 3 vezes. E naquilo ela saiu virando assim, como se fosse a Xuxa saindo daquela nave dela, um negócio estranho. Falei, meu Deus do céu, é a 4ª pessoa da Trindade em pessoa. A entrada dela foi tão triunfal que eu imaginei que a 4ª pessoa estava descendo na terra. Uma outra coisa também é o culto espetacular. O que significa isso, né? Ou seja, que eles fazem um belo de um teatro em seus cultos, né? É muita gritaria, muita confusão, ênfase em milagres, manifestações sobrenaturais. Eles usam também algumas linguagens de autoridade, né? Tipo, tome posse da sua vitória, decrete um milagre, vai acontecer. Eles fazem como se fosse um show da fé mesmo, né? Apresentações públicas de cura, exorcismo, testemunho como um tipo de entretenimento espiritual. Vamos orar aqui que vai apagar a mente do fulano. Fulano era drogado. Oramos, Deus apaga a mente, apagou. Você lembra quem você é? Não lembro, não. Vocês já ouviram isso aí? Tem uma rádio aí que passa isso direto, né? Isso aí, irmão, nada mais é do que entretenimento espiritual. É show, um show gospel, entendeu? Que vai acontecendo, a pessoa vai esquecer, né? E também uma forte carga emocional, né? Com músicas repetitivas, apelos intensos, uma forçação de barra no emocional das pessoas para que elas sejam convencidas daquilo que está sendo ensinado. Ok? Agora vamos para uma análise crítica à luz da Bíblia sobre a teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade, meus irmãos, ela distorce a mensagem central do Evangelho. Ela transforma Deus em um meio para alcançar as riquezas, em vez de ser o fim supremo da vida do cristão, né? O ensino bíblico afirma que Deus pode, sim, abençoar materialmente as pessoas, né? Mas isso não é uma promessa garantida para todas as pessoas. Deus pode abençoar? Pode, mas Ele não garantiu isso para todo mundo. Tem cristãos que são mais prósperos do que outros, uns gozam de mais saúde do que outros. E tudo bem, Deus quis assim. Glória a Deus por isso, não é isso? Né? Então, nós temos textos como Mateus 6, 19 ao 20, que Jesus ele fala o seguinte, olha, não acumuleis para vós tesouros na terra, mas ajuntai para vós tesouros no céu. Paulo também diz o seguinte, em 1 Timóteo 6, do 9 ao 10, os que querem ficar ricos caem em tentação e armadilhas. Então, a Bíblia é bem clara que Deus não prometeu prosperidade para todo mundo, não. Okay? Muito pelo contrário, ela repreendeu quem busca esse tipo de prosperidade a qualquer custo. Contra a confissão positiva, o que nós temos? A confissão positiva também ela distorce o ensino bíblico sobre a fé e o poder das palavras. Embora a Bíblia ensine que as nossas palavras elas têm consequências, Provérbios 18, 21 vai falar sobre isso, do poder da língua, ok?
e que nós devemos falar com fé, de acordo com 2 Coríntios 4,13, ela não ensina que o crente ela pode criar realidades com a boca como se tivesse poder criativo semelhante aos de Deus, igual Gênesis 1, né? Deus diz, haja luz. Só Deus tem esse poder. Então, esse tipo de prática, né, exalta o homem como se ele fosse Deus, como se ele tivesse um poder sobrenatural, né? E Tiago 4,15, ele ensina o seguinte, olha, se o Senhor quiser, nós viveremos e faremos isso ou aquilo. Então, ou seja, não é o que eu determino, não é o que eu decreto, é se Deus quiser, aí eu faço. Se Ele não quiser, não faço, se Ele quiser, não tem, se Ele quiser, não dá jeito, né? Contra a batalha espiritual, qual que é, o que a Bíblia diz, né? A Bíblia ela reconhece a existência do mundo espiritual e também das lutas contra demônios. Nós temos isso lá em Efésios 6,12. Porém, né, a abordagem que o neopentecostalismo ele usa, ele vai além das escrituras e eles começam a criar rituais extra-bíblicos para combater essa guerra contra demônios e principados, né? Por exemplo, o mapeamento espiritual, quebra de maldição e outras fórmulas verbais que eles dizem, né? E sobre maldição hereditária, Ezequiel 18 é bem claro. Ezequiel 18:20. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai. Então, maldição hereditária não existe. Okay? Você está livre disso. Graças a Deus, né? E contra a autoridade espiritual, né? Nós temos o seguinte, a autoridade espiritual no Novo Testamento, ela é funcional e pastoral, e não hierárquica ou ditatorial. 1 Pedro 5:2-3. Ou seja, temos um líder, uma pessoa espiritual que é autoridade, ok, mas a função que é simplesmente funcional e pastoral. Ou seja, para ter alguém de fato na liderança, mas não como se fosse uma hierarquia ditatorial. Né? É ele que manda e pronto, acabou. A palavra do líder é que tem o poder mais alto. Né? A elevação de líderes ao status de super-ungidos vai criando uma casta espiritual elitista, perigosa e antibíblica. Mateus 23:8 vai dizer, um só é o vosso mestre, e todos vós sois irmãos. Cristo dizendo, ele apenas era o mestre, ok? E Paulo também repreendeu a igreja de Corinto, né, por cultuar personalidades, que ele estava falando, né? Não, eu sou de Paulo, eu sou de Paulo e tal. Ok? Então, cobertura espiritual, biblicamente falando, não existe também. Sobre os cultos espetaculares e objetos ungidos também, né, nada mais é do que superstição disfarçada de fé. Né? Deus ele usou elementos materiais no passado, né, como, por exemplo, o lenço de Paulo que curava, né, e outras coisas mais, para fazer esses milagres, mas eram coisas bem pontuais. Né? Não era a ideia de que o objeto em si tinha um poder específico, ou você deveria orar para um objeto para que ele tivesse algum tipo de poder. Né? Nós não temos isso na Bíblia. Né? Isso nada mais é do que um tipo de idolatria. Né? Você colocar a sua fé, a sua esperança num objeto. Isso é idolatria. Né? E sobre a judaização do culto, né? Paulo combateu isso, né? Lá em Gálatas 4:9, que ele disse, como podeis voltar a esses rudimentos fracos e pobres? Né? Porque o povo estava voltando aos costumes do judaísmo. Né? Então, também é combatido biblicamente. Então, não tem nenhum tipo de base bíblica para defender essas coisas que o neopentecostalismo ensina. E aí eu faço a pergunta, o neopentecostalismo, ele é uma seita ou é uma heresia? Com base naquilo que nós já estudamos até aqui. Muito bom. Nós temos igrejas que são seitas e heréticas, né, dentro do neopentecostalismo, mas aqui da teologia, né, neopentecostal, ela se torna uma heresia. Aí quando a igreja adota essa teologia, e aí automaticamente ali, em alguns momentos, ela vai se tornar uma seita, entendeu? Então, o neopentecostalismo ele é uma heresia. Por quê? Porque ele insere doutrinas ele insere doutrinas humanas à sã doutrina. Né? Não é somente a Bíblia, mas tem outras coisas que eles inserem. Não é centrado apenas em Cristo, mas naquilo que também você pode fazer. Ok? Então, nós vimos isso. Então, teologia neopentecostal carimbado como heresia. Heresia. Pá, heresia. Próximo. Teologia coaching.
Teologia coach, vamos lá. A teologia coach, ela é um fenômeno relativamente recente, né? Que ela vai combinar alguns princípios bíblicos com métodos de coach motivacional. Surgida especialmente em ambientes neopentecostais. Geralmente os neopentecostais aderem também à teologia do coach. E aí nós vamos entender mais para frente por quê. Okay? Por quê? Porque essa abordagem ela busca aplicar estratégias de desenvolvimento pessoal no contexto da fé, incentivando o autoconhecimento, a superação de limites pessoais e o alcançar de metas. Né? A ideia é promover a fé como uma ferramenta de conquista de sucesso pessoal, financeiro ou emocional. E essa proposta ela frequentemente desloca o foco bíblico de Deus para o eu, aquilo que eu posso fazer. Né? Essa é a ideia da teologia do coach. E a origem, na verdade, ela não surgiu como uma tradição teológica formal, né? Não teve assim um início formal, mas ela vai mesclando conceitos do coaching, né, propriamente dito, com alguns princípios bíblicos. Né? Eles se apropriam de verdades bíblicas e inserem dentro ali do coaching, e aí aplica como se fosse uma verdade bíblica, alguma coisa nesse sentido. Né? Então, eles mesclam, né, princípios bíblicos com coach secular, motivacional, com a linguagem e ambiente religioso cristão, especialmente dentro de igrejas neopentecostais. Né? E a teologia do coach ela ganhou muito espaço porque ela veio substituindo, em alguns casos, a teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade estava tão escancarada, né, que a galera já não tinha mais dinheiro para poder depositar lá, e aí vieram com a teologia do coach. Né? Que aí fala que você não, você tem que trazer oferta. E eu te digo mais, você é capaz de trabalhar mais e trazer mais. Para incentivar o povo a trabalhar e trazer mais dinheiro, né? Tinha que arrumar um jeito, né? Então, a teologia do coach, ela fez isso. Então, ali, mais ou menos no início dos anos 2000 para cá, líderes cristãos começaram a integrar técnicas coach em suas ministrações. Okay? Aí nós temos aqui alguns influenciadores norte-americanos dessa teologia, mas eu não saber nem falar o nome, Andy Stanley, Rick Warren, e outros também têm promovido esses métodos. No Brasil, a teologia do coach ganhou força com a ascensão de líderes e influenciadores que promovem cursos e seminários focados em crescimento espiritual e sucesso ministerial. E nós temos alguns que nós vamos citar mais para frente também, mas a gente já pode de imediato citar alguns coaches famosos que usam a Bíblia. Né? Nós temos o Tiago Brunet, Tiago Brunet, né? Tiago Brunet, acho que foi um dos primeiros que iniciou assim, na mídia, vamos dizer assim. Nós temos Pablo Marçal também, né, que utiliza muito da Bíblia para as suas palestras motivacionais. Nós temos outros aí, nós vamos falar mais para frente. Okay? Então, foi ganhando força com esse pessoal. Okay? E esse movimento se alinha com a tendência do neopentecostalismo de enfatizar a prosperidade e o sucesso pessoal. Então, a teologia do coach, vamos dizer assim, que a gente pode dizer que é a teologia da prosperidade também com uma nova roupagem, mais engomadinha, mais bonitinha. Okay? Principais doutrinas aqui e práticas da teologia do coach. Primeiro, nós temos princípios seculares com a fé cristã, que seja aquela junção da mensagem bíblica, dos princípios bíblicos com princípios seculares. Né? Então, a teologia do coach ela busca integrar princípios de produtividade, mentalidade positiva e desenvolvimento pessoal com a fé cristã. A ideia central é que, ao aplicar esses princípios, os fiéis eles podem alcançar uma vida mais plena e bem mais sucedida. Né? E um dos aspectos centrais dessa abordagem é a centralidade no eu, né, do ser humano, porque o ser humano é que vai protagonizar a sua própria história, ele é que vai fazer acontecer. Deus te deixou você livre para fazer o que você quiser fazer e para você ter vitória. Então, em contrapartida, né, Deus ele assume um papel simplesmente de facilitador das suas conquistas. Deus ele vai facilitar desde que você corra atrás e faça acontecer e tudo mais. A teologia do coach também, dentro dela está inserida também a confissão positiva, né, que é determinar e falar palavras positivas para que as coisas aconteçam. Né? Eles enfatizam a importância de declarar e visualizar as bênçãos e sucesso, ou seja, já
creia que já aconteceu, verbalize isso. Não, eu já tenho meu carro, mas aí eu tenho que chamar o Uber, mas eu já tenho meu carro, e aí vai, né? Gente, eu já fui herege assim também, tá? Toda vez quando eu via, eu vou confessar pecado aqui também. O meu irmão tá ali, ele é prova disso. Toda vez quando eu vi uma Land Rover, eu estendia a mão para a Land Rover e falava, tomo posse da minha Land Rover, em nome de Jesus. Eu falava, eu determinava, eu decretava a Land Rover. Entendeu? Já fiz muito isso. Confissão positiva inserida no Evangelho. Não, eu declaro, determino, é a minha Land Rover, estende as mãos e determina, né? E eu já fiz isso, irmão, então confesso meu pecado aqui. Então tem que declarar, tem confissão positiva no meio da teologia do coach. Eles também têm um foco no desenvolvimento pessoal, já falei também, né? Então a doutrina central da teologia do coach é no desenvolvimento pessoal e uma parte que o desenvolvimento pessoal é uma parte essencial da vida espiritual. Isso inclui aspectos como gestão de tempo, liderança e até mesmo a prosperidade financeira, que são frequentemente vistos como indicadores da maturidade espiritual. Ou seja, a pessoa ela demonstra que ela é madura espiritualmente desde que ela conseguiu remir o tempo dela, ter uma qualidade de vida melhor, ter uma condição financeira boa. Aí ela é uma pessoa madura na fé. Eles têm essa ideia na teologia do coach. Okay? E eles também usam bastante técnicas motivacionais, ferramentas coaches, que são usadas para suas pregações, discipulados e tudo mais. E eles também costumam fazer muito workshop, seminários, né, para disseminar a teologia do coach de modo geral. Okay? E eles usam ferramentas típicas mesmo do coach, como planejamento estratégico, definição de objetivos e tal. Vamos dizer assim, que de um certo ponto, vamos dizer assim, de profissional, o coach em si é algo positivo, é algo legal. O problema é inserir isso no Evangelho. É aí que se torna o problema, né? E agora, o coach dentro da igreja. Será que tem coach dentro da igreja? O coach dentro da igreja nada mais é do que o evangelho do eu. É o evangelho do eu, né? O ser humano ele é frequentemente apresentado como sendo o protagonista, né? Como eu já falei também, com um potencial infinito a ser despertado. Ou seja, o céu é o limite, né? Você venha participar do Legendários que você vai virar homem. É assim, a teologia do coach, o evangelho do eu. Deus é retratado mais como um apoiador ou patrocinador dos nossos sonhos do que como o Senhor soberano que rege todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Também temos autoajuda disfarçada de evangelho. A exposição das Escrituras ela dá lugar a palestras motivacionais disfarçadas de pregação, com o uso de frases de efeito, linguagem de autoajuda e técnicas de coach também empresarial. E os temas centrais da fé cristã ficam de fora, né? Arrependimento, cruz, graça, glória de Deus. Eles são substituídos por frases como seja a sua melhor versão, como vencer na vida espiritual e financeira, ou destrave o seu propósito. Essas são as palavras aí que eles usam nas suas pregações. Autoajuda. E a teologia do coach também dentro da igreja, ela traz um cristianismo sem cruz, né? Essa visão ela é moldada por valores seculares, como o humanismo, né, que é o homem no centro, e o materialismo, né, conquistas visíveis como medida de bênção, e também até mesmo um certo ceticismo, onde o agir de Deus é reduzido ao apoio emocional e validação das nossas decisões. Ou seja, Deus só vai até onde eu deixar Ele ir. Se eu falar, não, aqui o senhor não vai, o senhor não vai. Tem essa ideia. A espiritualidade ela vai se resumir na capacidade do próprio indivíduo de acreditar em si mesmo. A sua fé ela é proporcional ao quanto você acredita em você mesmo. Essa é a ideia do teologia do coach. O evangelho, um cristianismo totalmente sem cruz. E aí, agora nós vamos aqui para algumas frases muito usadas pelos pregadores coaches e tudo mais. Aí eu coloquei aqui, engano coach versus verdade bíblica. A frase, Deus confia em você mais do que você confia em você mesmo. Aí levanta o caboclo, não levanta? O cara fica, é verdade, hein? Eu confio mais do que Deus, hein? Pregadores coach, o autor aqui, né? A maioria deles, às vezes fala de forma diferente, mas o sentido é o mesmo. Okay?
Eu tenho aqui a problemática da frase, a refutação bíblica da frase, mas não vai dar tempo de falar, então só vou citar a frase, tá? Depois no estudo, vocês estudem em casa aí. Outra frase, essa aqui tem o autor, é o Tiago Brunet. O teu futuro não está determinado, ele está planejado. Também não está escrito, ele está desenhado. Eita, que passa. Você fala, o cara fala com a voz mansa, irmão, que você até derrete, entendeu? Usa a entonação de voz ali com a frase dessa aqui, você conquista o que você quiser na terra. Outra frase também, do Tiago Brunet. Eu não sei se dinheiro traz felicidade, mas que pobreza traz uma tristeza danada, eu tenho certeza. Tiago Brunet também. Tiago Brunet. Ô, irmãos, se eu estiver sendo desrespeitoso aqui, eu peço perdão, tá? Eu não quero ser desrespeitoso, não. A gente está conversando, falando aqui, batendo um papo, e aí eu estou só assim, entrando no espírito do coaching, ok? Estou só, mas de maneira nenhuma quero ser desrespeitoso, não. Uma outra frase do Tiago Brunet também. Deus tem o lápis, mas nós temos a borracha. Aí arrebenta mesmo, hein? Agora essa aqui é do Victor Azevedo. Victor Azevedo agora, hein? Deus não está no controle de tudo. Victor Azevedo. Deus não está no controle de tudo. Mais uma do Victor Azevedo. O inferno não é um lugar de tormento eterno. Mais uma do Victor também. Está quase a irmã Nadir, né? Ele foi lá e viu que não é isso aqui. Outra frase, essa aqui já é do David Leonardo. Quando se trata de você, você é o ponto fraco de Deus. Ah, essa aí, você quase aceitou Jesus com essa frase, hein? Que eu sei. E essa aqui te fez chorar, do David Leonardo. Do coração de Jesus, você é o centro. Essa aí te faz chorar. E essa, a última do David Leonardo, mais recente, todo mundo conhece essa aqui. Vocês vão até falar de qual, como se fosse um versículo bíblico, né? Se Deus deixou você ver, deixou você tocar, deixou você sentir, deixou você abraçar, deixou você experimentar, é porque Ele tem o poder de dar nas tuas mãos muito além daquilo que você pode pensar ou imaginar. Um abraço do ursinho carinhoso. David Leonardo. David Leonardo. São algumas frases, ok, pessoal? Vamos lá, e agora análise crítica à luz da Bíblia, da teologia do coaching. Vamos lá. Análise bíblica, meus irmãos. Antropocentrismo em detrimento da glória de Deus. A teologia do coaching, ela desloca o foco da fé cristã de Deus para o homem, promovendo uma mensagem centrada no ser humano, em seus sonhos, desejos e no seu potencial pessoal. Isaías 42:8 diz o seguinte: Eu sou o Senhor, este é o meu nome, eu não darei a outro a minha glória, nem a imagens o meu louvor. Romanos 11:36, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, a ele seja a glória para sempre. Amém. Ou seja, a Bíblia é totalmente contrária a esse antropocentrismo. Essa ideia de que o homem está no centro e que o homem que vai fazer as coisas acontecer. Deus é quem faz todas as coisas. Todo o poder vem dele, a glória tem que ser dada a ele. Outra coisa, deturpação da mensagem da cruz e da doutrina da graça. Essa abordagem coach, ela transforma a Bíblia em um manual de autoajuda, esvaziando a mensagem da cruz e silenciando verdades fundamentais como o pecado, o arrependimento e a salvação pela graça. Lucas 9:23 diz, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Efésios 2:8-9 diz, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então, ou seja, a mensagem da cruz, a doutrina da graça, elas são a verdade de Deus. A ideia de que você faz acontecer e você vai receber as coisas de acordo com o seu mérito, transformando a Bíblia, eles transformam a Bíblia em um manual de autoajuda, naquilo que você está precisando, na caixinha de promessa, isso não é bíblico. Mais um ponto, eles distorcem o reino de Deus e da esperança cristã.
A teologia do coach, ela promove a ideia terrena e imediatista do reino de Deus, reduzindo-a a bênçãos materiais, prosperidade e sucesso pessoal. Okay? E isso vai contrário ao ensino bíblico, né, onde diz que nós primeiro temos que buscar o reino dos céus. Né, Mateus 6,33. Buscai, pois, o primeiro lugar o reino dos céus e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. E João 16,33 diz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, Deus não prometeu vida fácil para ninguém. E aí eu te pergunto, teologia do coach, seita ou heresia? Heresia. Heresia. Traz ideias seculares, humanas e introduzem no evangelho. É heresia, ok? Carimbado. Heresia. Gente, tem bastante coisa, mas não dá para falar, tá? Eu estou correndo mesmo, quanto tempo. Próximo. Teologia liberal. Deixa eu ver as horas aqui. Já deu minha hora. Teologia liberal. Ela é também conhecida como liberalismo teológico. É um movimento que busca adaptar o cristianismo ao pensamento moderno, colocando a razão humana acima da autoridade das Escrituras. Surgiu lá no século XVIII, entre o século XVIII e século XIX. A teologia liberal ela tem suas raízes no iluminismo europeu, né, lá no século XVIII. Eles enfatizam bastante a razão, a consciência e o progresso humano. Surgiu com uma tentativa de reconciliar a fé com os ideais iluministas. E iniciou inicialmente lá na Alemanha. Temos aqui os seus principais expoentes, mas não vai dar tempo de falar. Doutrinas e práticas da teologia liberal. Ela se estrutura sobre fundamentos racionais e humanistas, buscando reinterpretar a fé cristã à luz do pensamento moderno. Okay? Ao contrário da fé cristã histórica, que afirma que a autoridade suprema ela vem das Escrituras. A teologia liberal coloca a razão humana e a experiência subjetiva no centro da fé. Uma das práticas da teologia liberal é o quê? É a redefinição da Bíblia. A Bíblia não é vista como uma palavra infalível de Deus, mas como um registro das experiências religiosas de diferentes épocas. E nesse entendimento, a inspiração bíblica é entendida como semelhante a de qualquer obra literária comum. Os textos são interpretados simbolicamente e não literalmente, e a autoria, datas e eventos históricos são questionados através da crítica histórico-literária. E os elementos sobrenaturais que contém nas Escrituras, como os milagres, profecias e intervenções de Deus, são tratados como mitos ou metáforas existenciais. Então, a teologia liberal ela não entende que a Bíblia é a palavra de Deus. Eles a interpretam de outra forma. Jesus ele é apresentado mais como um exemplo ético do que como o Filho de Deus encarnado. Eles focam mais no Jesus histórico, mestre moral e modelo de vida. A divindade de Cristo, o nascimento virginal e a ressurreição literal são negados ou relativizados. E a ressurreição ela é tratada como uma experiência espiritual, não como um evento físico real. Okay? Outra coisa também, outra prática da teologia liberal, salvação como transformação ética e social. A teologia liberal ela rejeita a doutrina da expiação substitutiva, ou seja, Cristo morrendo pelos nossos pecados. Em vez disso, a salvação é entendida como um aperfeiçoamento moral e social. Ou seja, a pessoa só torna uma pessoa melhor. Né? A salvação para eles é isso. O foco recai sobre a transformação da sociedade e não sobre o arrependimento pessoal. O chamado evangelho social destaca o amor ao próximo e a justiça social como principais expressões de fé. E há uma visão otimista quanto ao progresso da humanidade e a capacidade de aperfeiçoamento da sociedade por meio do racionalismo humano. Eles também promovem o inclusivismo religioso. Ele sustenta que a salvação ela pode ser encontrada também fora de Cristo e que outras religiões também contêm valores espirituais válidos. E essa visão rejeita a exclusividade de Jesus como o único caminho até Deus, de acordo com João 14:6. Análise crítica à luz da Bíblia sobre a teologia liberal. Autoridade da razão e da experiência. Na teologia liberal, a razão e a experiência humana elas são colocadas acima da autoridade das Escrituras. Quanto a isso, Provérbios 1:7 diz que a revelação de Deus ela é a base de todo o conhecimento verdadeiro.
A razão humana, ela é afetada pelo pecado, ela não pode ser o padrão final da verdade. Jeremias 17:9 diz: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? 2 Timóteo 3,16, toda a escritura é inspirada por Deus, eu já li aqui. Sobre a redefinição da Bíblia, né? Que eles querem mudar, redefinir, interpretar a Bíblia de outra maneira. 2 Pedro 1,20 vai dizer: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém da interpretação pessoal. Ninguém pode interpretar nenhuma passagem bíblica de forma pessoal. Okay? João 17:17, a tua palavra é a verdade. Negar a inspiração sobrenatural das Escrituras é negar a própria fonte do Evangelho. Rejeição sobrenatural, né? Aí o texto que nós lemos aqui, né? Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã também a nossa fé. Então, se a gente negar o sobrenatural nas Escrituras, é vã a ressurreição de Cristo. Cristologia reduzida, né? Jesus apenas como um exemplo moral. Vai contrário também à verdade bíblica lá de João 1 e João 14. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e o verbo se fez carne. E porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Colossenses 2:9. Reduzir Cristo a um exemplo moral é negar a sua identidade messiânica, divina e também salvadora. Teologia liberal, seita ou heresia? Heresia. Elas são ideias, né, que são inseridas dentro do Evangelho. Então, ela é uma heresia, ok? Por quê? Porque ela nega doutrinas centrais da fé, altera a essência do Evangelho e compromete a suficiência, a autoridade e a verdade da Bíblia. Então, é uma heresia. E que aí, algumas igrejas que adotam ela se tornam seitas. Entendeu? Vamos lá, correndo contra o tempo, Jesus, para o tempo, igual fez com Josué. Agora foi bem neopentecostal, hein? Universalismo teológico. O que significa isso? O universalismo teológico, ele representa uma corrente de pensamento que defende a salvação universal de toda a humanidade. Essa doutrina propõe que, em última instância, todos os seres humanos serão reconciliados com Deus e experimentarão a redenção eterna, independentemente das suas crenças ou ações durante a vida terrena. Ou seja, a ideia de que todo mundo vai ser salvo no final, inclusive até Satanás e seus demônios. Alguns defendem também essa ideia do universalismo. Eu preciso continuar para perguntar se é seita ou heresia? Não, né? A origem histórica do universalismo, né, que é a ideia de que todos os seres humanos serão salvos no final, independente da fé em Jesus ou não, ela começou lá no período patrístico, Orígenes de Alexandria, em 135 e 254 depois de Cristo, foi um dos primeiros a propor a ideia da apocatástase, ou restauração universal, sugerindo que até mesmo Satanás e os ímpios seriam reconciliados com Deus. Então foi o primeiro a defender essa ideia, Orígenes de Alexandria. E também temos Gregório de Nissa, que via a punição divina como purificadora e não meramente retributiva, né? E, no entanto, no Concílio de Constantinopla, condenou essas ideias, distanciando a igreja institucional desse tipo de pensamento. Durante o Iluminismo, esse pensamento foi também reformulado e tudo mais. E no século XX, em 61, nós tivemos a primeira igreja universalista, que é a Igreja Universalista da América. E ela se uniu à Associação Unitária Americana, formando a atual Associação Unitarista Universalista. Então, existe uma igreja universalista. Aí todo mundo quer ir para lá, né? Todo mundo quer ser salvo, né? Quem não quer ser salvo, né? As ideias universalistas aparecem principalmente em movimentos cristãos liberais e teologias progressistas. Uma das principais doutrinas é a salvação universal, né, de todo ser humano, todo mundo vai ser salvo no final. Rejeição do inferno eterno, eles rejeitam que o inferno ele é eterno, que é só um fogo purificador, como se fosse algo só para purificar a alma da pessoa, uma espécie de purgatório do catolicismo, né? A interpretação da expiação, né? Frequentemente adotam uma visão da expiação que enfatiza o amor reconciliador de Deus em Cristo, em vez da satisfação da justiça divina. Para os universalistas, a morte de Cristo na cruz é uma demonstração do amor de Deus por toda a humanidade e garante restauração final de todas as pessoas. Ou seja, se Deus entregou o seu próprio Filho, é possível que não vai salvar todo mundo, né?
Essa é a ideia deles. Eles têm esse tipo de interpretação da expiação, que Cristo morreu por todo mundo, então todo mundo vai ser salvo. Essa é a ideia. A sua concepção de Deus, né, os universalistas eles enfatizam os atributos do amor, da misericórdia e da graça de Deus, argumentando que um Deus verdadeiramente amoroso não poderia condenar eternamente suas criaturas ao tormento. A ideia que eles têm de Deus é essa. Se Deus é amor, Deus não pode condenar o inferno. Como é que vai condenar, né? Essa é a ideia. Práticas e crenças. O inclusivismo religioso, né? Muitos universalistas adotam uma visão inclusivista das demais religiões, eles não julgam as outras religiões, né? Já que todo mundo vai ser salvo no final, independente de qual religião você seguir, está tudo bem. Tem uma ênfase na justiça social, né? De questão de ação social, essas outras coisas, direito das mulheres. Liturgias e práticas. Os universalistas variam amplamente, refletindo sua tendência ao pluralismo. Muitas congregações mantêm alguns elementos do cristianismo, enquanto incorporam prática de outras tradições religiosas. Então, ou seja, eles usam elementos de outras religiões também para suas práticas religiosas. Análise crítica à luz da Bíblia, sobre a salvação universal. Eles dizem que todos serão salvos, independente da fé em Cristo ou não. Refutação bíblica para isso, nós temos João 3,18. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Atos 4,12. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. E Marcos 1,15. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Rejeição do inferno também. A Bíblia diz o seguinte, que Mateus 25:46. E irão estes para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. 2 Tessalonicenses 1:8 e 9. Dando vingança aos que não conhecem a Deus e aos que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, os quais por castigo padecerão eterna perdição. E Apocalipse 20:15. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então, algumas passagens bíblicas que refutam essa ideia aqui. Não vou falar muito, porque não vai dar tempo. A interpretação sobre a expiação. Nós temos Hebreus 9:28. Assim também Cristo ofereceu-se uma só vez para levar os pecados de muitos. Romanos 3:25. Para a demonstração da sua justiça, pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. E Romanos 3:16. Para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Para aquele que nele crê. Não é para qualquer pessoa, né? E a ideia de Deus, né, que Deus é só amor e que não poderia condenar pessoas ao inferno, né? Hebreus 10:31 vai dizer, horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Que Deus amoroso é esse que é horrendo cair na mão dele, né? Romanos 11:22, considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. E Apocalipse 19:2, porque verdadeiros e justos são os seus juízos. Sobre a questão do inclusivismo religioso, nós temos texto de João 14:6, que Jesus diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não tem outro caminho que vai levar ao Pai. 1 Timóteo 2:5, porque há um só Deus, há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Universalismo teológico, seita ou heresia? É heresia. Muito bem, carimbado. Quanto tempo que eu já tenho aí? Mostra para a minha plaquinha, já passei? Beleza. Hipergraça. Universalismo, hipergraça. A graça é um dos pilares centrais da fé cristã. No entanto, quando ela é mal compreendida ou aplicada de maneira desequilibrada, pode dar origem a desvios teológicos sérios. E o movimento da hipergraça é um exemplo disso, né? Embora eles afirmem exaltar a graça de Deus, esse ensino frequentemente acaba por minimizar ou mesmo rejeitar as doutrinas essenciais, como o arrependimento, santificação e a disciplina espiritual. A origem desse movimento foi no século XX, né? Mas se desenvolveu mais fortemente no século XXI, também no meio neopentecostal. Okay? Temos aqui os principais influenciadores. As principais doutrinas são o completo perdão de todos os pecados, né? Sem a necessidade de arrependimento. É hipergraça. Né? A graça de Deus é tão abundante que você não precisa nem se arrepender, que seus pecados já foram perdoados. Essa é a ideia. A ideia também de nova identidade em Cristo, né?
O crente possui uma nova natureza completamente santa e irrepreensível. O velho homem foi totalmente eliminado, não apenas crucificado. Ou seja, né? O velho homem já morreu, agora já era. Agora o que eu faço a partir de agora é no novo homem, o novo homem já está perdoado e vida que segue. Essa é a ideia. Irrelevância da lei moral para o crente. Né? A lei mosaica, incluindo os 10 mandamentos, não tem nenhuma função na vida do crente. O cristão é guiado exclusivamente pelo Espírito Santo e não por códigos morais externos. Essa é a ideia que eles têm, né? Que o crente não precisa de lei, né? Não tem 10 mandamentos, não precisa nada disso, é pela graça. Né? Estamos vivendo no tempo da graça, então a graça vale tudo. Convicção de pecado. O Espírito Santo não convence o crente dos seus pecados individuais, mas apenas da justiça de Cristo nele. Sentimento de culpa ou convicção pelo Espírito Santo sobre pecados específicos são sempre obra do inimigo. Ou seja, né, se você está com um pensamento aí que você pecou e que você tem que se arrepender, isso aí é o inimigo que está colocando na sua mente. Você não precisa disso não. Porque Cristo já morreu por você, já pagou seus pecados, então não precisa de arrepender mais não. É a ideia da hipergraça sobre convicção de pecado. Práticas e crenças. Rejeição da confissão contínua de pecados, né? Porque se o pecado já está perdoado, não precisa de confessar. Essa é a ideia. Então, não precisa de confessar pecados. Ênfase na pregação exclusiva da graça, né? Sempre falando da graça de Deus, do amor de Deus, da reconciliação, mas nunca do arrependimento, da confissão de pecados e tudo mais. E reinterpretação dos alertas bíblicos, né? Passagens que contêm advertências contra o pecado ou chamados ao arrependimento são frequentemente reinterpretadas como dirigidas exclusivamente a não crentes, relevante apenas no contexto da antiga aliança e preocupadas com consequências temporais e não com relacionamento com Deus. Eles também fazem a rejeição do misturar lei e graça. Né? Qualquer pregação que combine graça com chamados à obediência é visto como mistura de alianças. Um erro teológico grave que contamina o evangelho puro da graça. Então, ou seja, graça, mas você não pode usar a lei, ou seja, para obedecer de acordo com aquilo que você já foi chamado na meio da graça de Cristo. Né? Ou seja, você já foi recebido pela graça, você não precisa obedecer nada. Você já está dentro da graça. Então, essa é a ideia, né? Na pregação. Uma análise crítica sobre isso, né? Sobre o perdão completo versus a confissão contínua. 1 João 1, 7 ao 9 foi escrito para os crentes, né? Conforme o contexto lá da epístola, e estabelece a confissão como uma prática contínua. Tiago 5,16 também vai instruir os crentes a confessarem seus pecados uns aos outros. O Pai Nosso tem confissão de pecados, né? Perdoar os nossos pecados. Nova identidade versus luta contínua. O crente possui apenas uma natureza completamente nova e santa. A ideia da hipergraça. Mas aí nós temos, por exemplo, lá em Gálatas 5, 16 ao 17, onde menciona explicitamente o conflito entre a carne e espírito do crente. Então, não existe essa do crente ser agora um super santo ou uma mulher super santa. Né? Sobre lei moral e vida cristã. Jesus afirmou não ter vindo para abolir a lei, mas para cumprir a lei. E Paulo confirma que a fé não anula a lei, mas obedece ela. Romanos 3,31. Convicção do Espírito Santo, né, sobre o Espírito Santo convencer alguém do pecado. Biblicamente, nós temos aqui o Espírito Santo repreendeu igrejas específicas por seus pecados, Apocalipse 2 e 3, e a função disciplinadora do Espírito inclui a convicção, de acordo com Hebreus 12, do 5 ao 11. Hipergraça, seita ou heresia? Heresia, carimbado. Último, e não menos importante, e eu vou finalizar minha palestra aqui com eles, que não vai dar para ir adiante. Eu parei até no universalismo, profetas da internet. Vou finalizar com eles aqui. Então, nós temos ultimamente observado, né, o surgimento de muitos profetas da internet, né? Fazendo lives, revelando nomes, fazendo muita coisa, falando em nome de Deus. E isso é muito preocupante. E essas pessoas, elas vêm, né, de uma linha neopentecostal. Né? Esses profetas da internet, a sua principal estratégia vem através da comunicação das mídias sociais, né? Onde eles trazem revelações, profecias, interpretações bíblicas por meio das ferramentas digitais.
Alguns exemplos contemporâneos que nós temos de profetas da internet, aí eu vou falar daqueles que talvez são os mais conhecidos, vamos dizer assim, talvez falte um ou outro. Tem o bispo Bruno Leonardo, alguém já ouviu falar dele? O bispo Bruno Leonardo? Recentemente ele fez até um evento aqui no Mineirão, né, reuniu várias pessoas. Então ele é conhecido por promover a teologia da prosperidade e também a confissão positiva. Okay? O bispo Leonardo, ele chama as pessoas de suas ovelhas, né, como se elas pertencessem a ele e não a Cristo. E ele tem o seu visual coach, né, tudo muito bem alinhado ali, um terninho bem bacana, transmitido confiança às pessoas. E ele é um produto do neopentecostalismo influenciado pelas teologias de Benny Hinn e Kenneth Hagin. Segue essas pessoas. Temos o Leonardo Sali. Alguém conhece Leonardo Sali? Leonardo Sali também. Ele é pastor da igreja pentecostal Templo de Milagres. É o nome da igreja. Leonardo Sali, ele contraria os ensinamentos bíblicos com suas práticas e discursos. Ele realiza revelações em seus cultos, mencionando nome, endereço e fatos pessoais, o que se aproxima mais da adivinhação pagã do que a revelação bíblica profética. Okay? Ele também ensina a teologia da prosperidade, confissão positiva, e o seu ministério está fundamentado em um evangelho antropocêntrico, místico e emocionalista. Miguel Oliveira, vocês conhecem também, Of the King. Conhecido como pregador mirim, né? Ele começou sua trajetória ministerial na internet. Profeta, né? É verdade. Utilizando muitos jargões. Ele também usa elementos de autoajuda, né? Da teologia do coach, técnicas de PNL e tudo mais, nas suas pregações, né? E ele deturpa a mensagem bíblica, né? Transformando o púlpito em um palco, né? Emocionando as pessoas, esvaziando a centralidade da cruz. E suas visões são muito duvidosas, e ele tem o hábito de fazer adivinhações, algo que é considerado também abominável diante de Deus. E agora ele está proibido de pregar também já, e está até cantando agora. Quem quiser, né, comprar o CD ou seguir no Spotify. Vitória Souza, quem já ouviu falar da Vitória Souza? É a pregadora do iPhone. É a pregadora do iPhone, ela. Ela ganhou notoriedade nas redes sociais por suas mensagens egocêntricas e sensacionalistas, né? Ela é superficial em suas pregações, visando maior engajamento nas redes sociais. Em uma entrevista, Vitória afirmou que conteúdos bíblicos não dão visualizações. Tá vendo? Bíblia não dá visualização, não. Então, é mensagem motivacional mesmo, né? Então, ou seja, isso demonstra que ela não tem compromisso nenhum com o evangelho, mas apenas na sua autopromoção. Então, práticas e ensinamentos desses profetas da internet, nós temos teologia da prosperidade, confissão positiva, adivinhações disfarçadas de revelações, centralidade no homem, mistura com técnicas coachings, mensagens egocêntricas, superficiais, uso de bastante estratégia de comunicação e engajamento, né, para viralizar na internet. O ambiente digital é o seu principal canal de divulgação da sua teologia. Tem sempre uma linguagem carismática, jargões, sempre priorizando ali o sensacionalismo, o culto à personalidade, né? Eles se auto-patrocinam, né? E a apropriação também da audiência, né? De tomar posse ali dos seus ouvintes, dizer que são suas ovelhas, como o bispo Bruno aqui que a gente leu. Desvio doutrinário dessas pessoas, desses profetas da internet, tem falsas promessas, né? Evangelho antropocêntrico, misticismo e emocionalismo, adivinhação e práticas pagãs, secularização da mensagem cristã, substituição do evangelho por entretenimento e todas essas coisas mais. Vamos para a análise crítica já. Primeiro, sobre as práticas de adivinhações e revelações que eles fazem, né? As práticas de adivinhações disfarçadas de revelação contrariam diretamente Deuteronômio 18, do 10 ao 12, onde a adivinhação é descrita como uma abominação diante de Deus. A apropriação, né, das pessoas, chamando de suas ovelhas, como o Bruno Leonardo faz, contradiz 1 Pedro 5, do 2 ao 3, que instrui os pastores a apacentarem o rebanho de Deus sem senhorearem sobre ele, ou seja, sem ser senhor sobre o seu rebanho. E o uso da fé como meio da prosperidade também material distorce a natureza da fé cristã, de acordo com Hebreus 11. E aí eu finalizei agora, viu, Maurício? Que eu ia para
principais igrejas da atualidade, mas não vai dar tempo, tá, pessoal? Outro dia a gente ou faz uma parte 2, ou eu só mando o estudo, os irmãos de Bruce, depois o pastor vem, prega em cima também,